Graças a Deus, o livro é Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 3. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhe que desse um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós." E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: "Não possuo prata nem ouro, mas o que possuo, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda." E, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. A palavra é que o próprio Deus, Jesus Cristo, andando com eles naquele momento, fez aquele milagre, sabe? Fez aquele homem andar. Então algumas pessoas falam: "Mas como é que eu falo e não acontece? Eu falo em nome de Jesus e não corre." É porque Deus estava ali, o próprio Deus quis fazer, parou na frente daquele homem e o fez levantar e mudou o corpo dele, dando-lhe força. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com que lhe acontecera. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo: "Varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes para ser morto e, diante de Pilatos, o rejeitastes quando este havia decidido soltá-lo. Todavia vós negastes publicamente o santo e justo, e pedistes que um assassino fosse liberto. Vós matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este agora saúde perfeita, como todos podem observar." O nome representa a pessoa, quer dizer, a pessoa de Jesus curou aquele homem, né? Deus. Contudo, irmãos, eu sei que vós e vossos líderes fizeram com Jesus. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Portanto, declarou Moisés: "O Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar." Jesus. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias.
E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, da descendência de Cristo, ou seja, do Espírito do Senhor. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente para vós, a fim de que abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Ou seja, são descendentes de Cristo, aqueles que são nascidos do Espírito Santo, no Espírito Santo, e são filhos de Deus. E são convertidos da maneira errônea de viver para a maneira correta de viver. E isso não vem do homem para que se glorie, né? Toda a palavra de Deus e todo o ensino de Deus é para apontar para Cristo, ou seja, reflete sobre Cristo, sobre a vida do Senhor, porque Ele é Rei sobre tudo. Então a palavra de Deus não é para trazer confortos e bens espirituais sem Cristo, mas com Cristo, né? E os bens espirituais não estão ligados a uma vida prazerosa e terrena, não. Antes, a viver por amor ao nome de Deus e a obedecer os mandamentos, os ensinos do profeta, Salvador, Filho de Deus, luz do mundo, verdade eterna, sabedoria que existe desde sempre com o Pai, Jesus, o Senhor dos Senhores. Então, se há salvação, há no arrependimento, na mudança de caminho, na mudança do vão maneira de viver, para viver sinceramente, dia após dia, momento após momento, na meditação e na espera da salvação que há de ser revelada, Jesus Cristo, e que vos está sendo revelada por palavras, por sinais, pelo Espírito que habita em vós, e ainda há de ser revelado muito mais nas alturas, aos que permanecerem firmes no nome do Senhor, no ensino da verdade. Graças a Deus, que assim seja em sua vida. Renunciar às vãs maneiras de viver do mundo e meditar dia após dia e firmar-se e agradar a Deus, e não a carnalidade enganosa humana. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.